Sabe uma coisa que eu aprendi com o apóstolo Gustavo Lara? Ele me falou uma vez uma coisa interessante, né? Eu estava falando alguma coisa no sentido de que a gente deve tratar todo mundo igual, sabe? Eu falei alguma coisa assim no carro, né? Eu falei, não, eu trato todos os pastores que eu cuido igual. Ele falou, você está errado. A Bíblia fala que existem medidas diferentes de honra, que você tem que honrar a quem deve ser dado honra. Então, não existe essa democratização no tratamento. Tem pessoas que têm uma honra que é devida que outras não têm. E a gente precisa saber entender isso. Isso não é tratar com desigualdade, isso é dar honra a quem deve ser dado honra. E por que eu estou falando isso? Porque se tem uma pessoa que para mim é importante falar para vocês o nível de honra que tem na minha vida, é o ministro dessa noite, né? Esses dias ele me mandou uma mensagem no WhatsApp com um texto que eu mandei para ele anos atrás, e eu falava para ele assim: Djalma, hoje eu vivo uma relação com o apóstolo Eli que é um dos maiores presentes na minha vida como pai, mas você tem uma voz no meu coração, que tem um peso, que a tua presença é muito importante para mim. E a gente ficou muito tempo, muito próximo por causa das viagens do Remir, e nesses 2 anos de pandemia, praticamente eu não ouvi, e estava falando para ele como eu sinto falta de estar perto dele, de me aconselhar com ele, de ouvi-lo. Então, o Djalma é uma pessoa extremamente importante na minha vida com a Leila, na nossa história, nos momentos difíceis que passamos. Quantas vezes, e muitas situações difíceis aconteceram comigo quando eu estava perto dele. Parece que Deus me dá um consolo assim, né, Djalma? Nossa, vai ter um BO, uma péssima notícia, eu estou do lado dele. E isso aconteceram umas 2 vezes. Dias que eu cheguei a ver tudo branco assim, falei, cara, sabe quando você toma um nocaute assim? Falei, graças a Deus. Quando eu olho para trás, eu falo, graças a Deus o Djalma estava ali naquele momento. Então ele é esse tipo de pessoa, não é qualquer ministro que está aqui. Para mim é extremamente importante. E quando a Mirna vem, então, ele brinca comigo da Leila, mas a Mirna, quando ela fala, é muito mais poderoso do que você falando. Eu ouvi 10 segundos da Mirna falando ali, eu falei assim, meu Deus, não queria sair dali. Como a tua história ali na mesa hoje estava ministrando a minha vida, Mirna, dessas experiências do bom, do perfeito, do agradável. Isso ficou marcado, com certeza vai ficar guardado para sempre. São as experiências que a gente guarda para sempre. Então é uma família que para nós é muito importante, muito especial, que vive numa dimensão de honra para nós muito grande. Eu queria que vocês, como casa, como filhos dessa casa, honrassem eles à medida que eles são importantes para nós. E queria convidar você a se colocar de pé e recebê-los com uma forte salva de palmas, de Djalma e Mina. Boa noite, queridos. Podem tomar seus lugares. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês devem ter percebido que hoje eu estou mais bonito, né? Estou mais arrumado. Está completo hoje. Estou mais arrumado, estou mais bonitinho, né? Vim até com sapatinho novo, né? E vou falar uma coisa para vocês. Nós não combinamos de vir de verde. Foi coincidência. Nós estávamos contando ali, nós estamos vivendo com 4 malas há 6 meses. Então a gente pega a roupa que está menos amassada. Mais fácil. É mais fácil, né? E eu não vi a roupa que ela pegou e eu não. Mas Deus faz tudo certinho. Eu sou o Djalma. Unidade também nisso. Eu sou o Djalma da Mirna. Eu sou a Mirna do Djalma. Tá? Nós estamos casados há 38 anos, fizemos agora dia 14 de janeiro, somos originais lá do Rio de Janeiro, onde Deus nos uniu. As nossas mães eram amigas de solteiras, né? E Deus foi nos aproximando, Deus foi construindo um relacionamento, e aqui estamos nós. Temos 2 filhas casadas, Kemily e Milena, e no ano passado o Senhor nos presenteou com o nosso primeiro netinho, o Caio Mateus. Fez 1 aninho agora em janeiro, e tem sido uma experiência muito boa sermos avós, né? É verdade. Ambas filhas estão conosco no ministério. A Kemily, a nossa filha mais velha, ela nos ajuda com a área de eventos, com a área de administração. Ela fez uma pós-graduação em administração eclesiástica.
ela tem um trabalho fora da igreja, tanto o marido dela, o André, também, nosso líder de comunicação, ainda não estão em tempo integral, mas a Milene e o Tiago, eles casaram e em 20 dias foram para os Estados Unidos, passaram 4 anos lá no IHOP, voltaram e hoje são ministros de tempo integral na casa. Temos uma alegria muito grande de estar aqui hoje, agradecemos aos pastores, nos sentimos muito honrados com esse convite e queremos ser bênção na vida de vocês. Então vamos começar orando, né, colocando mais uma vez esse tempo diante do Senhor, porque cremos que a palavra de Deus tem sempre algo precioso para nos edificar, para nos transformar, para fazer de nós vidas melhores, para dar-nos casamentos melhores, fazendo de nós pessoas mais servas, mais obedientes, mais tementes a Deus. E nós queremos nessa oração confessar diante dele a nossa dependência. Pai, nós somos muito agradecidos porque o Senhor tem nos chamado com uma mensagem de vida, com uma mensagem transformadora. Obrigada porque Jesus tem sido o Senhor das nossas vidas, ainda que estejamos nesse processo de dizer sim para Ele todos os dias. E queremos nessa noite dizer que estamos na Tua dependência, Espírito Santo. Usa as nossas vidas, toca-nos, Senhor. Investe mais uma vez em nossos casamentos, em nossos relacionamentos, porque tudo que o Senhor quer é que nós, como família, possamos refletir a vida do Teu reino nessa terra. Abençoa as famílias representadas aqui, Senhor, para que o Senhor venha genuinamente trazer uma medida de graça, uma medida de unção, uma medida nova sobre os nossos relacionamentos como casais. Que sejamos fortalecidos em Ti. Jesus, o Senhor, é a rocha e nós queremos alicerçar o nosso casamento no Senhor todos os dias. Capacita-nos, nós confessamos a nossa dependência de Ti. Oramos a Ti, graças por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. Te agradecemos de antemão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos perfeitamente que casamento não vem pronto. Casamento se constrói, não é verdade? Nós, ao longo do tempo, a gente vê que a cultura, que a sociedade propõe aqueles filmes, né, que tem o final feliz, o happy end. Mas, se a gente for pensar bem direitinho, isso é coisa de filme. Não que Deus não queira que nós tenhamos o final feliz. Quer sim, e tem esse propósito, de fato, que nós sejamos felizes também. Mas tudo isso acontece no processo da construção de quem nós somos e de como o nosso casamento pode ser. Porque quando nós falamos assim, queremos melhorar o nosso casamento, nós não estamos dizendo outra coisa a não ser, queremos melhorar a nós mesmos. Porque o nosso casamento só pode ser ajustado, melhorado, abençoado, se nós estivermos dispostos a viver o processo de mudança, não é? Porque o casamento, ele não é uma instituição etérea, né? O casamento é uma coisa muito concreta, formada por pessoas, por relacionamentos do dia a dia, por situações difíceis, por conflitos, por crises, por vitórias, por êxitos, por aprendizados. Então, quando a gente fala, eu quero melhorar o meu casamento, em outras palavras, nós estamos dizendo, eu quero melhorar como ser humano. Eu quero melhorar como servo de Deus. Eu quero ser mais temente ao Senhor, eu quero ser mais obediente, eu quero ser mais grata, eu quero ser uma pessoa que se expressa melhor, que ama mais. E tudo isso faz parte de quem nós somos. E só assim o casamento pode ser melhorado. Então, vocês vejam bem uma coisa. Nós vemos assim, que quando um casal decide se unir pelo casamento, nós percebemos assim, o rapaz, ele não sai de casa pronto para ser tudo aquilo que Deus quer que ele seja, né?
Deus quer que o homem seja o líder da sua casa, que ele seja o provedor, que ele seja o sacerdote espiritual. Vocês acham que um jovem chega no casamento prontinho para ocupar, para desempenhar esses papéis? Claro que não. Isso é fruto de um aprendizado. Da mesma forma, a moça, ela não chega pronta no casamento, ela vai ao longo do tempo aprendendo, ela não sai da casa dos pais pronta, não é verdade? Ela vai precisar aprender a ser mãe, ela vai precisar aprender a ser ajudadora capaz, que Deus a vê dessa forma, e isso tudo também é fruto de um aprendizado, de uma construção. Assim como os filhos também não vêm prontos, né? A gente costuma dizer lá em São Paulo que a gente tem filhos que são filé mignon, filhos que são fraldinha e filhos que são a carne seca, não é? Todos os três são deliciosos, pelo menos para mim. Mas vocês concordam que a carne seca dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que dessalgar, você tem que ter um processo, não é? O filé mignon, puxa vida, o filé mignon você faz uma comida fácil e rápida e deliciosa, porque a carne é macia, a carne é especial, né? E os filhos também são assim. Tem filhos que não dão, sabe, não dão trabalho, gente. São filhos obedientes, têm um temperamento mais maleável, e tudo certo. E tem filhos que não são exatamente assim, né? Tem filhos que são mais trabalhosos, né? Que são mais questionadores, que têm um temperamento mais forte, né? Que falam mais o que pensam, entende? Que obedecem com uma certa dificuldade, não é? E isso é a realidade da vida, porque nós não somos iguais, porque Deus nos fez distintos uns dos outros. E a riqueza do reino está justamente nisso, nas diferenças que existem entre nós, porque todos nós somamos. Como Paulo usou a analogia do corpo. Se todo o corpo fosse olho, né? Se todo o corpo fosse o coração, se todo o corpo fosse o cérebro, faltariam funções, faltariam habilidades. Então, Deus faz as diferenças para que o corpo seja suprido. Filhos são diferentes para que nós sejamos trabalhados. Eu lembro que no ano passado, no Dia das Mães, eu postei um texto no Instagram. O meu genro, que é da comunicação da igreja, copiou e falou: gostei desse texto, vou pôr na página da igreja. E eu falei assim, em outras, né, não vou falar sobre o texto em si, mas eu quis dizer que a família é uma grande escola. E quando Deus quis nos aperfeiçoar, Ele nos deu filhos, marido, esposa. É uma escola incrível de aperfeiçoamento, né? Como a gente cresce, como a gente aprende, como a gente amadurece em áreas que a gente jamais conseguiria amadurecer se estivéssemos limitados ou privados desse contexto, né? Dessa realidade. Então, e também sogros e sogras também não vêm prontos, né? Sogro e sogra também não vêm prontos, a gente vai se ajustando, a gente vai amando, a gente... Até chegarmos ao ponto de olharmos o nosso sogro e tratarmos como pai, como se fosse o nosso pai. E de olharmos a nossa sogra e tratarmos como se fosse a nossa mãe. Darmos a honra devida, não é? E isso tudo vai sendo construído com o tempo para que o Senhor seja glorificado, para que a vida de Deus seja vista dentro da nossa família. E toda construção precisa de um alicerce, não é? E mais curioso de tudo é que quando a gente observa uma construção, acho que alguns aqui entendem melhor do que eu disso, mas vocês todos vão entender o meu exemplo. Quando você vai fazer um alicerce para uma grande construção, o investimento no alicerce é elevadíssimo. Muito mais até do que aquilo que vai ser visível depois, não é? Mas o que vai ser bonito depois, os acabamentos, toda a estrutura que você visualiza, só são possíveis porque existe um alicerce. Se não tiver o alicerce, na primeira chuva, a construção vai embora, né? Primeira ventania, aquilo desanda.
Então precisa ter uma construção. Em Mateus 7, 24 a 27, eu não vou ler todo o texto, mas diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o alicerce então precisa ser firme para dar segurança, e a rocha é o único alicerce seguro, e a rocha é Jesus. Se nós construirmos o nosso casamento em Jesus, virão ventos, virá a chuva, virão águas de baixo, virão embates. Mas se o nosso casamento estiver alicerçado em Jesus, nós vamos superar as dificuldades, nós vamos vencer os obstáculos, nós vamos ter um fundamento capaz de sustentar essa relação, que foi alicerçada em Deus. Provérbios 3 diz assim, 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, quando nós reconhecemos o Senhor, temos Jesus como alicerce da nossa vida, tudo que estiver desalinhado no nosso casamento, o Senhor vai endireitar, se nós tivermos o temor. E eu estava conversando com o Djalma outro dia, e uma das coisas que tem sido alvo de reflexão para mim é pensar no temor do Senhor. Às vezes a gente quer que o povo de Deus, que a igreja de Deus, obedeçam a Deus. E isso é lícito. Todo pastor quer isso, né? Porque na obediência aos princípios que você citou, que são inegociáveis, nós teremos vitórias. Só que não é simplesmente uma obediência mecânica, porque se ela for mecânica, nós não conseguimos sustentar. É igual regime. Você começa na segunda, na quinta você já chutou o balde, já está comendo tudo que não era para comer. Se a nossa obediência estiver alicerçada no temor do Senhor, naquela atitude de reconhecimento de quem Deus é na nossa vida, de reverência, de que Ele é autoridade sobre a nossa vida, de que Ele manda, Ele é o Senhor e nós somos os servos, aí sim nós vamos conseguir sustentar a nossa obediência, que é essencial para um casamento dar certo. O único alicerce firme é a prática daquilo que nós temos conhecido como verdade, da palavra de Deus. Porque conhecer princípios, nós conhecemos, mas nós temos que dar um passo a mais de obediência, não é? Nós temos que dar um passo a mais. E na nossa cultura, a gente vive muitas adversidades, a gente vive muito confronto com a realidade externa do mundo, que se contrapõe às verdades do reino de Deus. Então nós temos que fazer escolhas todos os dias, todos os dias, todos os dias. O que Efésios 5, 21 diz? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. E aí as mulheres já se arrepiam, né? Falou em submissão, meu Deus. Mas se nós observarmos o contexto desse texto, do versículo 22, que fala de submissão, nós vamos entender que no 21 está falando sobre a realidade de sermos mutuamente sujeitos uns aos outros. Esse é o contexto, né? E aí Paulo está dizendo assim: para que vocês sejam sujeitos uns aos outros, a esposa vai se submeter ao marido. O que significa isso? Significa que na casa existe um líder que Deus estabeleceu como líder da família. E mesmo que a esposa ganhe mais do que o marido na sua vida profissional, mesmo que a mulher tenha um perfil ou uma personalidade mais extrovertida, que ela tenha até um potencial grande de liderança, no que concerne a liderança da casa, Deus escolheu assim, o homem lidera. E isso não significa inferioridade, porque Paulo também diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher.
Isso não significa ser inferior. Isso significa seguir uma cadeia que Deus estabeleceu para o funcionamento das nossas famílias. Então, eu sempre digo, quando existe impasse de opinião, marido pensa uma coisa, esposa pensa outra coisa, vocês têm boca, vocês têm uma linguagem, vocês podem conversar sobre o assunto, cada um coloca o seu ponto de vista, cada um explicita aquilo que percebe, mas se houver impasse depois dessa conversa, o líder toma a decisão. E isso é segurança para a família, porque dessa forma nós estamos fazendo o quê? Não negociando os princípios. Nós estamos seguindo os princípios, então é assim que funciona. E aí eu penso assim, olha, uma coisa que eu escrevi aqui que eu quero falar a vocês. Nesses versículos de Efésios 5, 21 até o 33, 12 versículos, né, dos 12, 3 versículos se referem ao papel da mulher e 9 versículos se referem ao papel do homem. Logo, a conclusão que eu chego é que a responsabilidade primeira, não única, primeira de fazer a família funcional, de ter um bom andamento nesse casamento, é de quem? É do homem, é do marido. A mulher é ajudadora e ela tem um papel importantíssimo, mas a responsabilidade primeira é do homem. E a participação da mulher é se submeter a esse homem, deixar que ele seja o líder da casa, certo? E se ele for o líder da casa efetivamente, se ela se submete a ele, e se ele a ama, porque o mandamento de Deus para o homem é amar a esposa, a semelhança do amor que Cristo demonstrou pela igreja. Olha só, é grande a responsabilidade. É muito fácil amar uma mulher que se submete, não é certo? Qual é a dificuldade de amar uma mulher que se submete? E qual é a dificuldade de se submeter a um homem que ama? Nenhuma. É tranquilo, é um caminho de ida e volta, muito fácil, né? Por isso que nós temos que acreditar que a proposta de Deus é aplicável, nós podemos viver isso. Ao contrário do que muitos pensam lá fora, mas nós podemos viver isso. Então, Deus estabeleceu, em outras palavras, papéis diferentes, papéis para o homem e para a mulher, como marido e como esposa, né? E o contexto é de submissão mútua. Eu quero ressaltar uma coisa que para mim é muito significativa. O versículo 18 do capítulo 5 de Efésios está falando que não vos embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher com o Espírito Santo. Mas o que tem a ver isso com a família, ou com a submissão, ou com o amor? Tudo, tem tudo a ver, o contexto é esse. E aí, do versículo 19, está dito assim: falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se os uns aos outros no temor do Senhor. Isso quer dizer que uns aos outros significa submissão mútua, consideração, amor, respeito, que é a condição para nós sermos cheios do Espírito Santo. O contexto é esse. Esses versículos estão ligados. Então, a mulher só se submete ao marido se ela for cheia do Espírito Santo. É isso que eu quero dizer para vocês. E o homem só ama a esposa se ele for cheio do Espírito Santo. Então, nós temos a habitação do Espírito Santo dentro de nós todo o tempo, a partir do momento que nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, o Espírito Santo reside dentro de nós e ele é a força motriz para nos capacitar a essa atitude de honra em relação ao nosso marido e para capacitar o marido numa atitude de honra e amor em relação a essa esposa.
Então, se você, mulher, quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo, você vai precisar se submeter ao seu marido, porque é uma condição. Não basta você falar em línguas, não basta você profetizar, não basta você se mover nos dons espirituais. A submissão na casa está diretamente ligada à tua espiritualidade, à tua comunhão com Deus, ao teu relacionamento. Então, quando a gente observa isso, esses mandamentos, do ponto de vista de Deus, ou do ponto de vista espiritual, nós vamos entender que tudo isso está relacionado, tudo isso está ligado. E que a nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus passa pelo caminho da família. Não tem como a gente ferir os princípios sem prejuízo da nossa vida espiritual. Então, nós temos uma motivação a mais para obedecermos ao Senhor. Temos uma motivação a mais, mulheres, para nos submetermos aos nossos cônjuges. Porque isso afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. Vocês, homens, maridos, têm uma motivação a mais para amar suas esposas, porque isso afeta diretamente o relacionamento de vocês com Deus. E não foi isso que Paulo disse aos homens? Homens, vivei com as mulheres com entendimento. Porque, é claro, se o homem é rude, se ele é ríspido, se ele trata mal a sua esposa, e depois ele vai orar, o céu tá blindado, não é isso? Então, nós temos essa motivação, além de temermos ao Senhor, de queremos agradar ao Senhor, nós também vamos fazer, porque isso vai diretamente afetar o nosso relacionamento com Deus, afeta as nossas orações, afeta o nosso discernimento espiritual, afeta a nossa comunhão, afeta tudo, está tudo linkado. Por um longo tempo, a igreja separou as coisas. Isso é espiritual e isso é secular, né? Mas acontece que não é assim que Deus nos trata. Tudo na nossa vida é espiritual. Tudo. Todas as nossas escolhas são espirituais. Nós somos um ser humano íntegro. Às vezes a gente separa para fins didáticos, mas no nosso dia a dia, na real, nós somos, de fato, vinculados a todas as nossas escolhas, pensamentos, decisões, e tudo tem tudo a ver com quem nós somos em Deus e como nós nos portamos diante dele. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu marido. Então, Paulo está usando essa analogia para mostrar que nessa relação de submissão, de obediência, nós vamos vivenciar as vitórias. Como? É uma analogia, está fazendo uma comparação. E nesses papéis definidos no casamento, nós vemos o seguinte: 1 Coríntios 11 diz que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do homem, Deus Pai é o cabeça de Cristo. Significa que tanto o Pai quanto o Filho e também o Espírito Santo, né? Eles são iguais do ponto de vista de glória, de honra, de majestade. Mas eles têm funções diferentes, não é? O Pai não enviou o Filho, não foi assim? O Filho não executou o plano de salvação? E o Espírito Santo não veio residir dentro de nós como um selo, como uma marca que nos assegura que nós pertencemos a Deus como filhos? Então, cada um tem a sua função. No casamento também é assim. Cada um de nós tem uma função distinta. E essa execução de papéis, como eu disse, não implica em inferioridade de um em relação ao outro, mas de complementaridade. Homem e mulher casados se complementam, nós nos complementamos. Por que Deus disse? Num só versículo nós vemos como Deus vê a mulher. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus fez a mulher porque Ele vê a mulher como necessária. Olha, 3 atributos nossos num só versículo. Necessária. Vou fazer uma ajudadora.
para Ele. Então, Deus nos vê como importantes, porque nós temos uma função de sermos ajudadoras dos nossos maridos. E Ele disse que não só ajudadora, mas uma ajudadora idônea, capaz, competente. Então, nós somos necessárias, importantes e competentes. É assim que Deus nos vê. E é importante que eu e você tenhamos as nossas mentes transformadas, né? Reprogramadas, para que a gente se veja dessa forma também. Porque o nosso papel dentro da família está relacionado à ótica de Deus em relação à mulher. Nós somos necessárias, então, espera aí, eu preciso estar onde Deus quer que eu esteja. Eu sou importante, eu tenho uma missão, eu tenho algo para fazer que só eu posso realizar dentro da minha família. Eu sou competente, porque Deus vai me amadurecer, Deus vai me dar discernimento, Deus vai falar comigo a respeito de algumas coisas e eu vou poder ser uma voz também dentro da minha casa, auxiliando meu esposo, confirmando muitas vezes aquilo que o Senhor já tem falado, né? Porque normalmente o Senhor fala primeiro com os homens, não é regra, mas, né, pelo fato de serem líderes, muitas vezes acontece assim. Então, nós nos complementamos. A complementaridade é muito, muito importante. Nós temos esse papel, né? E o papel da esposa submissa ao Senhor só é possível se ela for, melhor, submissa ao esposo só é possível se ela for submissa ao Senhor primeiro. Senão é impossível. Vai ser um fardo absurdo ser submissa a um homem se não tiver submissão ao líder maior, que é Jesus, na nossa vida. E nós vemos assim, que o homem, ele foi instruído a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Que amor é esse? Que amor é esse? que amor é esse? É um amor sacrificial, não é? É um amor sacrificial. Eu vejo quantos sacrifícios o meu esposo tem feito ao longo dos anos por mim. Até de tirar férias, né, amor? Em alguns lugares que não seriam exatamente os lugares que você iria a princípio. Não faz isso sempre, claro, né? Também tem que ceder, também é um caminho de ida e volta. Mas esse amor é sacrificial, o sacrifício é atitude. Gente, uma coisa que eu achei extraordinária que eu vou compartilhar com vocês. Eu vi um pastor uma vez compartilhando uma experiência que ele teve no gabinete ao atender um homem casado. E o homem entrou, sentou diante dele e disse assim: meu casamento acabou, não amo mais a minha esposa, não quero mais esse relacionamento e eu estou em crise. E o pastor perguntou a ele: por que você está em crise? Eu estou em crise porque eu amo a minha família. Não quero relacionamento conjugal, mas eu amo os meus filhos e eu penso nos momentos tão felizes que nós temos em família. Na Páscoa, no Natal, né? Nos feriados, nos churrascos, enfim, tudo isso. E eu estou numa crise, porque eu sei que se eu me separar, eu não vou ter isso. Eu vou abortar esses momentos tão felizes da minha vida. E o pastor, com uma sabedoria do céu, diz para ele assim: olha, eu vou te dizer uma coisa, você vai precisar escolher entre duas mortes. Ou você morre para si e faça esse casamento dar certo, com terapia, com aconselhamento, ou você morre para a família. Você vai ter que escolher. E, gente, casamento para dar certo, às vezes, vai requerer escolha entre duas mortes. Ou você morre para si e reconstrói, porque amor não é sentimento, amor é atitude, amor é decisão. Ou você morre para a família. Isso me ensinou muito, porque muitas vezes a gente fica na dimensão da alma, né? Somente tentando reconciliar. E crente precisa entender que tudo que Deus propôs para nós tem um preço anexado, não é? Muitas vezes a gente tem que dizer assim: não, peraí, eu vou fazer isso dar certo para a glória de Deus.
vai dar certo. Vou me encher do Espírito Santo, Ele me capacita. Ele me dá instrumentos para fazer dar certo o relacionamento. Não é a nossa guerra, não é a nossa luta, não é na nossa força. É com o ajudador dos ajudadores. O Espírito de Deus que reside dentro de cada um de nós que nascemos de novo. Então, queridos, o meu desafio para você e para mim nessa noite é nós deixarmos esse lugar. Eu não falei tudo, o Djalma vai falar várias outras coisas muito importantes, mas o desafio de nós nos posicionarmos em obediência, porque da nossa obediência virá bênção, virá vitória, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Famílias vão olhar para a nossa família e vão dizer: que família abençoada. Perfeita? Não, jamais, mas abençoada. Amém? Que você receba essa palavra no nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Vamos embora? Quando nós recebemos o tema e nos chegou com muita alegria, eu comecei a refletir sobre a proposta do encontro, né? Obediência é a chave para ver o sobrenatural. E à medida que a Mirna falava, eu estava pensando exatamente sobre isso. No texto base dela, o texto de Efésios, ele vai dizer exatamente isso. Para você desfrutar de todos os benefícios, você vai ter que cumprir todo esse processo que Paulo escreve ali. Não a partir do versículo 22, sabe, onde os homens estufam o peito, nem a partir do versículo 27, onde as mulheres estufam o peito, mas a partir do versículo 19. No versículo 19, ele começa a dizer, e foi o que a pastora colocou: quando você é cheio do Espírito, esse Espírito te leva a uma linguagem. Aí você começa, em vez de brigar, falar com amor, salmos, cânticos espirituais. Se você não estiver cheio do Espírito, a sua linguagem não será relevante. Muitos dos problemas dos nossos relacionamentos está na nossa palavra, está na forma como nós falamos. E quando você lê o versículo 19 em diante, você vai entender que se você não está tratando os assuntos com esta leveza de salmos, hinos e cânticos espirituais, você não está cheio do Espírito. Logo, se você não está cheio do Espírito, está cheio de você. E se você está cheio de você, vai dar ruim. Então, ou você se enche do Espírito, e a partir do instante que você se enche do Espírito, ele te ajuda na sua linguagem de comunicação, de relacionamento. Aí, quando você vive essa linguagem de relacionamento, você se sujeita um ao outro. E depois que você entende essa sujeição mútua, é fácil você entender o que é submissão, é fácil você entender o que é sacrifício de amor. Então, dentro deste contexto de obediência, é muito interessante. E eu pensava sobre isso. Obediência, a chave para você viver o sobrenatural. E eu quero começar do final para o início, tá? Eu quero definir o sobrenatural. O que é viver o sobrenatural? Se a obediência te leva a viver o sobrenatural, vamos entender o sobrenatural, para depois saber que tipo de obediência é para viver isso. A proposta do tema é essa, né? Você vai ter uma obediência, e essa obediência é uma chave para você viver o sobrenatural. Deixa eu ser bem direto, objetivo e não teológico. O que é o sobrenatural? É aquilo que está além do natural, é aquilo que está além da sua capacidade. Em outra proposta, ou seja, se você viver obediência, você vai viver algo que naturalmente você não consegue. Em outras palavras, está dizendo assim: esquece que você nunca vai viver o excepcional do seu jeito, da maneira natural de ser, na sua manifestação natural. Quando você for você, e quando você decidir ser você, e não se entender dentro daquilo que é a proposta do casamento, que é viver os dois como uma só família, quando você é só você, e você não entende que quando você casou, você não pode mais ser só você, você não vai deixar de ser você, mas você não é mais só você. Fala comigo: quando eu casei, eu não perdi a minha identidade, mas eu associei a minha identidade à identidade do outro. Enquanto você não entender isso, que o casamento, sabe, é você
acrescentar algo e não perder algo, isso é a diferença, tá? Você acrescenta o que o outro tem. Querido, se eu fosse eu e a Mina, sabe, compartilhar com vocês aí um retiro, um pouquinho das nossas experiências, onde a gente podia contar umas coisas mais engraçadas. Nosso papel hoje aqui não é trazer um ânimo para você, nem contar a nossa experiência, trazer alguns fundamentos de obediência, né? Mas se você pudesse entender a nossa vida, você entendeu o seguinte: cara, quando nós casamos, tinha tudo para dar errado. De 0 a 100, 98%. E você, para ser sincero com você, eu acho que só nós dois acreditávamos que ia dar certo. Tinha uma torcida, mas estava todo mundo na arquibancada dizendo assim: vamos ver quando vai dar errado. Vamos ver quando vai dar errado. Porque éramos muito diferentes. Éramos muito diferentes. E a nossa história é uma história muito interessante. Nós somos de culturas diferentes. Você percebeu que ela não é uma concordância verbal, e eu nesses 2 minutos eu falei as 4 coisas erradas? Estou falando sério, gente. A coisa era tão gritante, quando eu casei, um grupo de adolescentes, né? Um grupo de adolescentes, na saída do casamento, eu era líder de adolescentes. Se você é líder de adolescente, nunca deixe saber que você vai casar, né? Eu saía, não convidei ninguém, porque eu sabia que eles iam zoar, né? E na saída, assim, ainda bem que ela não viu. Tinha uns adolescentes na praça, assim, que não eram convidados do casamento, mas souberam do casamento e foram lá zoar. Eles começaram a mostrar assim: a dama e o vagabundo, talvez na linguagem moderna, quando nós casamos em 84, né? Seria Shrek e a princesa, né? Nós somos pessoas muito diferentes. Só que quando nós casamos, alguns depósitos que ela trouxe na vida dela, que foram alicerces na vida dela, passaram a fazer parte da minha vida. E algumas coisas e fundamentos que Deus colocou em mim passou a ser parte da vida dela. Ouça bem, quando a Bíblia diz que você vai se anular, não é que você vai perder, é que você vai abrir espaço no seu eu, para melhorar o seu eu, pegando um pouquinho do eu do outro. E casamento é isso. Casamento é essa junção de você entender que não tem como, se você está cheio, não tem espaço para você adquirir do outro. Então você vai ter que se esvaziar, não é perder, você vai ter que se expandir. E quando você se vai expandir, você vai receber um pouquinho do outro dentro de você. E isso vai transformar, e aí vocês vão conseguir se tornar um só. E quando eu pensei sobre isso, para você viver algo do céu sobrenatural, você vai ter que obedecer, porque no natural você não vai viver tudo que você tem para viver. Ou seja, se você entender alguns princípios da palavra de Deus, e não são poucos, entenda que ela trabalhou basicamente um texto de Efésios capítulo 5. Eu vou trabalhar um versículo, que é também outra obediência. E se você puder olhar tudo que a Bíblia fala sobre obediência, você vai entender os fundamentos que vão ser, as verdades que vão ser vividas a partir da obediência. Então, deixa eu concluir o que eu quero fazer nessa introdução. Para você viver, sabe, algo excepcional que você não consegue viver, ou seja, aquilo que vocês dois não conseguem viver naturalmente, vocês precisam obedecer, para que aquilo que vocês não conseguem sozinhos, o sobrenatural, aquilo que está fora da capacidade de vocês, auxílio que vem de cima, vocês possam viver. E a única maneira de ter o auxílio de cima é obedecer o que vem de cima. Eu vou repetir: você nunca vai viver e nunca vai vencer aqui na terra algumas coisas, por mais natural e se esforçado que você seja, se você não for cheio do Espírito. Esse empoderamento do alto, ele vai trazer uma capacitação para você viver além do natural. E aí a única maneira de você viver isso é através da obediência. E eu quero gastar alguns minutos com vocês, indo lá no princípio de tudo. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Né? Gênesis 2, 24.
Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos lá projetar lá. Por esse motivo é que o homem deixe a guarda do seu pai e da sua mãe para se unir a uma mulher, e eles se tornarão uma só carne. Querido, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é que deu essa sugestão? Quem é que estabeleceu isso? Hã? Vamos voltar lá no 2 versículos atrás. 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e conduziu até ele. Vai lá, versículo 23. Então, quem que foi que exclamou? Quem foi que exclamou? De novo, quem foi que exclamou? Então quem é que está falando? É Deus ou Adão? É Adão. Tá? Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porquanto do homem foi extraída. Adão continua falando no versículo seguinte. O que é que Adão fala no versículo 23, 24? Por esse motivo. Então quem falou? Foi Deus ou foi Adão? Aqui eu quero começar a dizer para você. Tá? Homem, ou você entende o projeto que está no céu e declara aqui na terra para viver ele, ou não adianta você fazer declarações. Quando Adão declara isso, é Adão que estabelece essa verdade, mas Adão não inventou isso. E aí você vai ver lá na frente, olha só, Marcos capítulo 10, você vai ter Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 7, do verso número 6, Marcos 10, de 6 a 9. Entretanto, no princípio da criação de Deus, fez o homem e a mulher. Versículo 7. Por esta razão, o homem deixará o seu pai e mãe e se unirá à sua esposa. E os dois se tornarão uma só carne. Desta forma, já não serão mais dois, mas uma só carne. Versículo seguinte. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Ou seja, Adão tinha entendido algo da parte de Deus. Eu não posso afirmar, tá? Porque a declaração é dele. Adão vai falar aquilo que o céu já tinha gerado, e Jesus então vai validar aquilo que Adão colocou. O que eu quero colocar a respeito disso é que não tem como você viver a obediência se você não entrar na revelação do céu. Se você não entendeu o que o céu está falando no seu casamento, se você não entendeu o sobrenatural, aquilo que Deus tem para o seu casamento. Adão entendeu algo, declarou algo que Jesus validou. Ou seja, aquilo que Adão falou não foi invenção de Adão. Ele só falou porque ele entendeu uma revelação do céu. E aqui eu quero começar a colocar algo. Embora tenha sido Adão que declarou, mas foi o céu que verbalizou para ele. E Jesus então vai confirmar isso. Porque com certeza Adão descobriu isso em Deus. Se você quer viver o sobrenatural, você vai precisar entrar na revelação em Deus. Você vai precisar descobrir algumas coisas no céu para trazer o céu para a terra. A oração do Pai Nosso não é nada mais do que isso. Senhor Deus, que as verdades do céu, que aquilo que está estabelecido no céu, seja vivido na terra. A oração do Pai Nosso diz isso. Tá? Que nós possamos trazer o céu para a terra. O seu casamento é terreno, mas precisa ser tocada pelo céu. Quando você se relaciona, está se relacionando o homem carnal de Jalma, a carne, o pecado, com a mulher carnal Mirna. Mas quando nós nos unimos, sabe, nesta união existe o sobrenatural. E nesta união está estabelecido o sobrenatural. E quando nós vamos viver aquilo que está estabelecido no céu, obedecer aquilo que o céu estabeleceu, aquilo que o céu diz como verdade, nós vamos experimentar, sabe, coisas extraordinárias que naturalmente nós não conseguiríamos. Eu e a pastora Mirna já vivemos algumas coisas sobrenaturais por obediência. Por exemplo, estávamos conversando um pouquinho ali. Só vou contar uma experiência para não ficar só nhenhenhenha. Vamos lá, tá? Só para você não ficar imaginando o que nós vivemos, tá? Nós decidimos obedecer a Deus, decidimos fazer nossa vida, nosso casamento pautado de Deus. Fizemos um voto no altar, casei num seminário. Eu era aluno do seminário, sabe? Foi a nossa opção.
de consagração ao Senhor. E Deus, depois de muitas coisas, de altos e baixos, Deus nos abençoou, e nós começamos a prosperar por causa da obediência, começamos a prosperar, e verdadeiramente ficamos muito bem de vida. 1996 para 97 foram anos gloriosos da nossa vida, tá? Nós já tínhamos uma empresa bem-sucedida, abrimos outra empresa no outro estado, e de repente Deus começou a realmente nos abastecer financeiramente, nos honrar financeiramente, ao ponto de que nós decidimos comprar um apartamento. O apartamento dos nossos sonhos, na Barra da Tijuca, pé na areia, 100 e quantos metros, amor? Não lembro. 100 e uns tantos metros quadrados lá, era bem grande o apartamento, um varandaço, 5 metros de extensão, quase 3 metros, assim, apartamento para você ver praia mesmo, né? Para você montar mesinha para sentar. Nós olhávamos, e quando a medida estava construindo, nós compramos, e foi um apartamento caro, você deve deduzir que foi, né? Nós chegamos assim, você olhava para frente, mar, você olhava para a esquerda, você via o mar mais a floresta da Tijuca, você via ali a entrada do Juá, que era o primeiro prédio visível depois que parecia o do Juá. Aí eu olhava para a esquerda, você via aquela extensão da Barra da Tijuca indo. Em resumo da história, só via mar, montanha, só coisa linda. E nós estávamos eufóricos para mudar para aquele lugar. Era assim, o ápice da coroação da bênção de Deus na nossa vida. Na rua da nossa casa tinha uma escola americana. E nosso sonho, e nós tínhamos condições, era colocar nossos filhos estudando na escola americana. E nós programamos a nossa mudança para julho de 1997, para aquele lugar. Como o apartamento ainda não tinha sido entregue oficialmente, eu fiz um acordo, eu tinha marmoraria, falei, então deixa eu colocar o apartamento do meu jeito, já na obra, e nós começamos a fazer uma reforma no apartamento. E começamos a botar piso de granito, material importado, fizemos uma coisa linda, e realmente enchemos o apartamento 1401, sabe? De granito, de mármore, tampo de um lado, tampo do outro, lindo apartamento. Como eu viajava muito, eu mandava a pastora, eu pedia a pastora para ir acompanhar a obra. E aí, ela começou a ir na obra, e um dia ela voltou e falou assim, amor, está acontecendo um negócio muito esquisito, vou morar. Por quê? Porque toda vez que eu chego lá, o Espírito Santo fala, você não vai morar aqui. Nós repreendemos, fizemos sinal da cruz, entendeu? Expulsamos todos os demônios que estavam tentando impedir a bênção de Deus, porque foi Deus que nos deu. Nós temos certeza disso. E nós estávamos todo eufóricos. No dia 18 de maio, já estávamos com tudo preparado, a pré-matrícula das nossas filhas na escola americana, na rua do apartamento. Já começamos a contratar marceneiro para colocar as coisas, para mudar. A nossa mudança ia ser em julho de 97. Dia 18 de maio, Jesus falou comigo, larga tudo, vende as empresas e sai da cidade. Você quer ver o sobrenatural? Obedece. Queridos, eu só vou contar para você que quando nós casamos, no dia 14 de janeiro de 1984, eu levei essa linda mulher para morar em frente à Cidade de Deus, num conjunto residencial, num apartamento de 36 metros quadrados. Nós ganhamos uma máquina de lavar roupa, que nós tivemos que devolver porque não cabia na área. Eu levei essa princesa para morar num conjunto residencial, mas em frente, literalmente, você atravessava a rua, já estava lá os maluqueiros da entrada de lá. Então você percebe como é que Deus foi nos abençoando de 84 a 97. Bênção de Deus na nossa vida. E Deus falou assim, larga tudo e vai embora. Essa não é uma decisão fácil, é fácil contar, é difícil viver. Só que nós decidimos obedecer. Nós não tínhamos entendido por quê. E nós fomos morar num apartamento de aluguel, na cidade de Curitiba. E aquilo era uma loucura.
E a gente estava assim, meu Deus, nosso apartamento na praia, nosso apartamento na praia, nosso apartamento na Barra. Quando foi em dezembro de 97, nós voltamos para passar o final de ano com a família, era o primeiro, ela tinha 6 meses que a gente estava fora. Nós nunca tivemos parentes fora do Rio, tudo era no Rio. E nós fomos lá e tivemos uma grande ideia, falou, amor, que tal a gente passar o carnaval aqui? Para que a gente vai pagar pousada de praia? Não está mobiliado, nem traz um colchonete, vamos passar o carnaval aqui, porque vai ser nosso carnaval, nossas férias aqui, na Barra da Tijuca. Só que a minha filha decidiu ir para o retiro, ela foi para o retiro da igreja, nós decidimos não viajar. Na quarta-feira de cinza, fevereiro de 98, eu estou voltando com a minha filha do retiro, eu encontro essa mulher aos prantos, e mulher quando está chorando, chora de verdade. E a minha é boa. A minha esposa, ela tem, agora vou entregar. A minha esposa, meu Deus do céu! O que foi? Eu não sei onde eu deixei isso aqui. Parece que o mundo caiu. As filhas até brincam, né? Ai, meu Deus do céu! O que foi? Não sei, eu tropecei. Então, assim, potencializa bastante, né? E já conheceram, tá vendo ela chorando, com o telefone no ouvido. Meu amor. Eu falei, calma, o que foi, amor? Eu falei, você não acredita, meu amor. Para. O que houve? Amor, o Palace 2 caiu. Resumo da história, o apartamento que nós íamos morar, e que por obediência nós não fomos para lá, era aquele apartamento que o Sérgio Maia construiu lá na Barra da Tijuca. O Palace 2. A obediência leva você a viver, é a chave para você viver o sobrenatural que você não viveria se você não obedecesse. Eu não posso afirmar que nós estaríamos mortos, mas eu posso afirmar que nós fomos poupados por causa da obediência. Nós experimentamos o sobrenatural por causa da obediência. Querido, eu poderia gastar o resto da noite provando para você, através da nossa vida, nossa experiência, como é que o obedecer te libera para viver o que você não viveria se você não obedecesse. Todas as nossas mudanças, não foram poucas, todas as nossas mudanças, sempre foi no melhor momento da nossa vida. Deus nunca nos tirou quando Ele estava quebrado. Aliás, quando eu estava quebrado, que eu falei, Deus, sou Jonas. Eu estou fugindo do ministério, Senhor. Eu aceito. Deus falou assim, eu não trabalho com gente que está fugindo para o ministério porque não deu certo na vida. Sempre que Deus nos mudou quando nós estávamos vivendo momentos extraordinários. Ao ponto de que minha filha mais velha, ela representa bem a figura do apóstolo Pedro, fala primeiro para pensar depois. O Bertelli chama ela de Pedrão, né? A minha filha mais velha, na última mudança que a gente fez, estava no auge, tínhamos começado a igreja com 60 pessoas, 13 anos depois tinha 5.000 pessoas, um templo construído entre terreno e templo de 10 milhões, junto com a equipe, e Deus nos tirou para trazer para São Paulo, e essa menina veio berrando no carro, aí ela começou inteligentemente, pai, quando a gente estava bem de vida, ela não ia tirar, quando está bem de vida, que tirou, agora eu tiro, agora a gente para São Paulo, tirou. Aí ela complementou, a hora que estiver dando certo em São Paulo, quer ver como é que Deus vai tirar a gente de novo? Deus sempre nos tirou, não no momento de luta, Deus sempre nos moveu, e eu vejo isso como um teste de obediência. Eu tenho uma notícia para te dar, tudo aquilo que eu achei que eu havia deixado, eu deixei foi nada, eu só ganhei, porque a obediência te leva a viver o que você não viveria com a tua força natural, com o teu esforço natural. E o texto que nós lemos, ele nos desafia a obedecer em 3 dimensões.
tanto o texto que Adão estabeleceu, como o texto que Jesus reforçou. Fala, repita comigo. E deixará. De novo, e deixará. Agora, essa é a primeira obediência, deixar. Tá? Depois a segunda obediência. E se unirá. Fala, unirá. Tá? A segunda obediência, unir. E a terceira obediência, tornar. Diga assim, tornar-se. E aqui você tem essas três verdades que foi estabelecida em Adão e que Deus vai falar isso. Na verdade, o texto que Jesus começa a falar lá em Marcos, ele começa assim, pois é, começa falando sobre divórcio, né? Aí diz assim, no princípio não era assim. Ele vai falar assim, no princípio Deus não estabeleceu assim. Isso foi feito, Moisés deu por causa da dureza do vosso coração, porque no princípio foi estabelecido, deixará, unir-se-á e tornará. Essa é a história. Deixará, vai se unir para se tornar. E aqui tem essas verdades que nós, se buscarmos aquilo que está no princípio, obedecemos aquilo que foi estabelecido no princípio para o casamento, nós vamos viver o sobrenatural. Sabe, aqui eu vou ser bem direto, vou fugir do meu esboço aqui para poder a gente trabalhar bem praticamente isso. Primeira verdade, deixar. É impossível um casamento dar certo se primeiro não for conjugado o verbo deixar. Embora o texto esteja falando do deixar fisicamente o pai e a mãe, você pode aplicar esse deixar em muitas coisas. Você vai deixar não só o seu pai e sua mãe, mas você precisa deixar uma série de coisas. A primeira coisa que você precisa deixar é deixar de achar que você é o único que tem razão na história. Você tem que deixar de acreditar que tudo que dá errado na sua vida foi porque você casou. Você tem que deixa eu contar um segredo para você. Deixar, ele não é um ato que aconteceu quando você saiu de casa e casou. Deixar é todo dia, até você morrer. A primeira coisa que você precisa entender é que você, ao deixar a sua casa, você agora vai ter que deixar tantas outras coisas o tempo inteiro. Você vai ter que deixar o seu eu. Eu me lembro que um dia eu fui fazer um casamento, e todo casamento que eu ia, porque o amor, e é isso aí, no casamento tem que falar de amor. Eu falei, Deus, qual é a palavra mais importante depois do amor no casamento? Aí Deus me deu a palavra. Fala comigo assim, renunciar. Deixar. Sabe, se você olhar as escrituras do Novo Testamento, ela vai dizer assim, sabe, que não tem como, a função do marido é como agradar a sua esposa, e a função da esposa é como agradar o seu marido. Ou seja, muitas vezes você vai ter que se desagradar para agradar o outro. Ou seja, se você não renunciar o seu eu, a sua vontade, você nunca vai construir um relacionamento. Porque a proposta final é que você se torne um. Como é que você vai se tornar um se você está brigando com o outro? Como é que nós vamos nos tornar um? Amor, vem cá um minutinho, por gentileza. Entenda, querido, não vai ser nenhum ato imoral não, mas vou dar um agarrão nela. Eu estou bem afim de dar um agarrão mesmo. O que acontece? Eu casei para me unir com ela. E o nosso objetivo é ser um. Certo? Nós somos um. Tá? Entenda, quando você faz curso de casal, você vai perceber que isso é uma dinâmica que dá. É como se você pegasse duas folhas, passasse cola, e a partir do instante que vocês se uniram, a cola que está aqui juntou vocês dois. Quando você cola dois papéis, não tem mais como separar esses papéis sem rasgar alguma coisa no outro. Quando você casou, não teve jeito, você arrumou um super bonder espiritual que grudou você nela. Agora, como é que você vai ser um se em vez de todas as vezes que eu vou me aproximar para me unir a ela, eu vou dizer, não gosto do que você faz, não quero desse jeito, não aceito isso, não porque você não sabe, não porque não dá certo, não porque eu não concordo com você. Resumo da história,
enquanto a linguagem, obrigado, amor, enquanto a linguagem que nós vamos nos relacionar é essa linguagem do eu, você nunca vai conseguir. Então, a primeira palavra é deixar. E aqui eu começo dizendo assim, é deixar a casa, é deixar a dependência familiar, é deixar, é cortar o cordão umbilical daquilo que estava lá, é você entender que algumas coisas da sua família, sabe, que você carrega dentro de você, vai ser transformada nessa nova família. Algumas coisas você vai depositar na sua nova família, outras você vai ter que jogar fora. Vai ter que jogar fora. Porque se você continuar batendo na tecla, que aquilo que você via dentro da sua casa, você quer viver no seu casamento, você não vai deixar os hábitos antigos, você não vai deixar as coisas. Então a primeira obediência é você aprender a deixar. Mas não é só deixar os seus parentes, não é só deixar sua mãe, não é só deixar seu pai, não é só deixar sua casa física, é deixar o eu para viver o nós. Eu vou repetir, é deixar o eu para viver o nós. Querido, se existe uma coisa danosa, é quando numa casa, sabe, existe aquela velha frase, aqui, o que é meu e o que é teu é meu também. Ou então, sabe, o que é meu e o que é teu é nosso. Cara, isso é terrível, tá? O que é meu, então eu tenho meu dinheiro gasto eu, mas o teu dinheiro é nosso. Você já viu isso na casa? Não, mas é o meu dinheiro. Ué, e o outro? Não vou falar sobre orçamento doméstico. Outra hora a gente conversa sobre o assunto, né? Mas não existe mais o meu, só existe o nosso. Então você precisa deixar. A segunda coisa que a proposta original de obediência para o casamento é unir. Você precisa deixar para unir, para se tornar. É esse o objetivo. Você precisa deixar. A partir do tanto que você deixa, você constrói uma união, e essa união, você se torna uma só pessoa. Então é um caminho, como a pastora disse, é um caminho de construção. Deixar para se unir, para se tornar. A segunda coisa que a proposta vem, e eu gosto disso, é essa proposta do unir. Sabe, a palavra união, ela é uma palavra fantástica na Bíblia. Há um salmo, o Salmo 133, que ele é o salmo da união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, e aí isso tem a ver com o casamento, vivem em união. Porque nesse lugar de união, termina o salmo, Deus ordena a bênção. O salmo começa dizendo assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E ele termina dizendo assim, esse lugar de união você vai experimentar a bênção, o sobrenatural. Então, ou seja, quando você está unido, isso é um ato de obediência, quando você está unido por obediência, isso você vai desfrutar a bênção de Deus. Agora você precisa entender que entre aquilo que Deus disse para você fazer e a bênção, existem condições, é o que está no meio do salmo. O salmo diz assim, ó, quão bom que eu só ver que os irmãos vivem em união, porque esta união, fala comigo, a união, diga, a união é semelhante, de novo, a união é semelhante, é igual ao óleo que ungiu Arão. Você quer entender união na Bíblia? Entenda o óleo. Se você entender o óleo, você vai entender a união, porque o salmista fala isso, que a união ela é semelhante ao óleo que ungiu Arão. Então, quando você vai estudar a respeito do óleo que ungiu Arão, você vai entender os fundamentos do que é essa união diante de Deus. E eu fiz uma pesquisa sobre isso, e você vai perceber que, na verdade, Deus manda pegar quatro coisas de 4 lugares: o cálamo, a canela aromática, agora daqui, eu fiz toda a pesquisa, são 4 elementos, e eu fui pegar os 4 elementos do óleo que compôs, está lá no Pentateuco, aonde Deus mandou pegar a canela, o cálamo, o bálsamo, ele pegou, agora eu não lembro, pegou os 4 elementos, e eu falei, se eu preciso entender o óleo, eu preciso entender os elementos. Cristiano, eu fiz uma breve pesquisa, sabe,
rápido na internet. E qual era a minha pesquisa? A minha pesquisa era, sabe, o que era o item número 1? A canela. O tamanho da canela, o alto da canela. Eu tenho isso aqui, eu não vou pegar, eu sei, eu vou perder muito tempo. Resumo da história, depois você vai atrás da sua pesquisa. Eu descobri que cada um dos 4 elementos eram de países diferentes, que tinham climas diferentes que gostavam. Um gostava de água, outro gostava de terra seca, outro gostava de mata. Eram de ambientes diferentes, de tamanhos diferentes, de folhas diferentes, de frutos diferentes, de cores diferentes. Resumo da história: Deus mandou pegar 4 coisas diferentes, de lugares diferentes, de cores diferentes, que tem sabores diferentes, que tem desejos diferentes. Mandou juntar tudo isso, bater no liquidificador, fazer disso um óleo, e Deus disse: esse óleo é o que vai ungir, e esse óleo é igual a bênção, esse óleo é igual a união. Resumo da história: o que eu quero dizer para você? Não tem como você viver a bênção de Deus, prometida pela unidade, se você não respeitar a diferença que existe entre vocês. Vou repetir. Quando a Bíblia diz que a união é como o óleo, e você descobre que o óleo foi feito de 4 coisas diferentes, de lugares diferentes, de cores diferentes, você vai entender por que você casou com um trem tão diferente. Porque foi Deus. E Deus decidiu botar tudo isso no liquidificador e fazer de vocês um óleo só. Então a primeira coisa para você se unir, que é a segunda proposta de obediência, é que você vai ter que respeitar a diferença. Você vai ter que respeitar a diferença do outro. Mas ainda tem uma segunda questão no texto. Entre a união que é proposto e a bênção para receber, ele diz assim: porque é semelhante ao óleo que foi ungido Arão, que fala assim, que desce da cabeça para a barba, que desce da barba para a gola, que desce da gola para a orla. E fala assim: e também é semelhante ao orvalho que desce. Se a primeira maneira de cumprir, obedecer a união é respeito, a segunda é humildade. Em outras palavras, para dar certo, desce, 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 desce e desce. Desce do salto, senão não vai virar. Desce do salto, senão não tem unidade. Cara, quando você pensa em união, você vai ver que a união tem uma fórmula. A Bíblia fala sobre a fórmula da união. A união tem uma bênção. A união tem uma bênção. E essa bênção está em cima de 2 pilares. Repita comigo: o pilar da bênção, o pilar do sobrenatural, é obedecer os princípios da união: respeito e humildade. A segunda coisa que a Bíblia vai falar a respeito de você, para você viver o sobrenatural, é você, depois de deixar, se unir. Mas sabe o que eu acho interessante? É que tem muita gente que se une para fazer coisas, né? Eu me lembro uma fase da minha vida que eu estava mexendo com mergulho, e uma das coisas que eu mais gostava é quando a gente nos uníamos, por exemplo, para limpar o fundo do oceano. Era muito comum a equipe de mergulhadores vir ali para a Ilha Grande, para aqui para a região da Ilha Bela, Ilha Grande, e a gente passava o dia inteiro catando coisa no fundo, limpando. Um grupo de mergulhadores que se uniram, eles se uniram para poder fazer algo, né? Vocês viram agora Petrópolis está enchente. Tem muita gente se unindo para socorrer. Uma causa pode nos unir. Só que o casamento não é uma causa. Casamento é um propósito. Então não adianta você se unir se você não tiver o passo seguinte. E tornar-se uma só carne. Ou seja, a etapa final é transformar a união em comunhão, em coisa comum. Meu Deus, você não entendeu, vou repetir, presta atenção. Primeiro você deixa.
Depois você se une. Só que essa união, ela tem que evoluir para comunhão, para que as coisas se tornem comum. Eu participei de muitas excursões de mergulho, mas quando terminava aquilo lá, o cara ia para o lado dele, eu ia para o meu, porque a gente não tinha nada. Nós nos unimos por causa de uma coisa, mas nós tínhamos nada em comum. Ali tinha maconheiro, ali tinha macumbeiro, ali tinha crente, ali tinha católico, sabe? Nós não tínhamos nada em comum, a não ser simplesmente aquela coisa que estava ali. Quando terminou aquilo, acabou tudo, cada um ia para o seu lado, nunca mais se via. Agora está todo mundo se unindo para poder ajudar lá em Petrópolis. Que bom, tem gente dando isso, tem gente dando aquilo, tem gente socorrendo, tem gente que largou não sei o quê. Soube agora ontem que dois jovens da igreja estavam se dirigindo a Petrópolis para ajudar lá. Legal, estavam se unindo em função de uma causa. A pergunta é, o que eles têm de comunhão em tudo isso? E a palavra comunhão é uma palavra muito interessante. A palavra comunhão fala de ter coisas em comum, tornar-se um. A partir de agora não é mais só, ou seja, aquilo que é meu é seu também, e o que é seu é meu também. Não tem mais como ser só seu. Não existe, ainda que você egoisticamente queira só o que é seu. Por exemplo, nós durante nossa vida inteira, pelas nossas atividades, nós sempre primamos em ter 2 carros. Sempre primamos em ter 2 carros. Mas quantas vezes eu falei, amor, posso usar o seu carro? E ela dizia assim, não, esse carro não é meu, esse carro é nosso. Até que agora eu vendi o carro e só temos o nosso carro. Era dela só por causa do uso, mas era nosso porque nós trabalhávamos juntos em relação às coisas. Ter comunhão é trabalhar em função do outro, é cooperar com o outro. E eu quero concluir essa palavra, sabe, de obediência, trazendo um exemplo muito que Deus me deu e eu gostei demais disso. A diferença entre ser só unido, ter união e ter comunhão. O casamento não é só para você se unir, não é só para você deixar de se unir, é para a partir dali você ter coisas em comum. E eu quero pegar um exemplo para você que vai ser fácil de você entender. Você sabe que quando você joga tênis, você tem 2 raquetes e uma bolinha, né? 2 raquetes e uma bolinha. Você tem do lado da quadra um jogador, você tem do lado da quadra outro jogador. E qual é o propósito deles? Eles se uniram para jogar. Você está entendendo? Eles vão para a quadra para jogar um com o outro. Cada um tem uma raquete e uma bolinha. Só que no jogo de tênis, o objetivo é ganhar do outro. É fazer com que a bolinha chegue no chão. Você tem que dificultar o máximo possível do outro pegar a bola. No jogo de tênis, embora vocês estejam unidos para jogar uma partida, existe uma competição de ver quem é melhor do que o outro, ao ponto de fazer com que o outro se canse, ao ponto de que você joga a pior bola possível. Você vai ver em que lado da quadra ele está para você jogar no outro. Num jogo de tênis, as 2 pessoas se unem e usam a bola para que o objetivo é que a bola caia no chão. Eu sou carioca e uma das modalidades que eu mais gostava de brincar era frescobol. Eu não sei se sabe o que é jogo de frescobol. É muito jogado na praia. Fala assim, 2 raquetes e uma bola. O jogo de frescobol também tem 2 raquetes e uma bola. Mas qual é o objetivo do jogo de frescobol? É que eu possa dar a melhor bola possível para o outro. Porque o objetivo do jogo é manter a bola no ar. O objetivo do jogo é não deixar a bola cair. Então, eu vou fazer tudo o que eu puder para dar a melhor bola para o meu colega, para aquele que está no jogo comigo. E ele então vai pegar a melhor bola e devolver a melhor bola para mim. Lembra do jogo? Lembra quem brincou de peteca quando criança? Você jogava a peteca para facilitar a vida do outro, não para dificultar a vida do outro. Então, o que acontece? Casamento não é um jogo de tênis, onde você tem 2 raquetes e uma bola, e um fica tentando vencer, provar que é melhor do que o outro, tentando botar a bola no chão, dificultando a vida de outro. Casamento,
acima de tudo, não é esse tipo de competição, não é só se unir, mas é ter coisas em comum. Casamento é jogar frescobol, aonde eu vou fazer o melhor para dar a melhor bola para ela, e ela tem que fazer o melhor para dar a melhor bola para mim, porque o objetivo do nosso casamento é manter o casamento no ar. A bolinha é o casamento, e eu quero que o casamento se mantenha em cima e não se mantenha embaixo. Então pare de jogar tênis fazendo com que a bola jogue, caia no campo do outro e você saia vitorioso. Deus abençoe. Essa obediência aos princípios vai levar você a viver o sobrenatural. 2022. Ser sobrenatural.